bom dia. Já vou iniciando com bom dia aqui para nossa live neste sábado. Aqui informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Nosso sábado do bem-estar sem fumar. Estamos aqui novamente para mais um momento precioso para falarmos sobre um tema extremamente relevante, necessário. E essa palavra já está sendo com certeza direcionada para um público específico, pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que será dito nesta manhã linda, neste sábado maravilhoso, que eu chamo de sábado do bem-estar sem fumar. E o tema que eu vou falar aqui hoje nessa live é um tema importantíssimo, que tem a ver, obviamente, com o meu tratamento e essa questão do parar de fumar. E vou trazer aqui o tema do 4º capítulo do meu livro. Aqui, o 4º capítulo do meu livro diz respeito a redescobrindo uma melhor versão de si mesmo. Do que será então? Redescobrir uma melhor versão de si mesmo. Este capítulo, ele é um capítulo extremamente interessante porque ele é o capítulo que se refere. Então vou repetir. Vou falar sobre o 4º capítulo deste livro maravilhoso que eu estou lançando. E, como vocês sabem, chegou uma presença ilustre aqui, maravilhosa, está na minha frente. Então, aqui que é a minha neta, Laurinha, né, meu amor? Beijo para você. Então, gente, é isso. Vocês sabem que eu estou realizando as minhas lives com o objetivo de acompanhar vocês no processo de parar de fumar, é isso. Então, como assim, doutora? Eu acompanho os meus pacientes. Então, todos que estão adquirindo o meu livro, cujo título é Viva o Bem-Estar Sem Fumar, este livro, no qual eu coloquei ali toda a minha metodologia, a história dessa minha trajetória, tratando fumantes ao longo de 22 anos. E aqui tem depoimentos dos pacientes, e aqui tem todo um conteúdo teórico e também técnico a respeito de parar de fumar, a técnica, o que se usa, o que podemos fazer, como podemos fazer, quais são as possibilidades. Nós não estamos restritos a um protocolo ou dois, né? Então nós temos aqui uma amplitude maior, porque 22 anos nos traz essa possibilidade de flexibilização, de ampliação da metodologia no sentido de uso dos recursos. Por quê? Porque não lidamos apenas com essa questão técnica do parar de fumar, mas o que eu trago e o que eu apresento neste livro é algo a mais. Então, falo sobre a questão técnica e falo sobre as questões também que envolvem toda essa sintomatologia do pós-parar de fumar, que é extremamente importante, vocês se sentirem acompanhados. O que acontece, então, antes? O que é normal vocês sentirem na fase que antecede a parada? O que é normal vocês sentirem na fase que é realmente a fase, o momento de parar? O que é normal sentir? E o que é normal sentir nos primeiros momentos? Então, esse 4º capítulo, ele se refere à primeira semana livre do cigarro. Por que é a primeira semana? Porque vocês já fizeram toda uma trajetória, já tiveram uma trajetória anterior para chegar ao 4º capítulo. Então, eu estou aqui contabilizando esse período no qual vocês respeitaram a leitura do livro, porque, olha, um grande desafio, volto a falar aqui, que este livro eu fiz com a intenção de que vocês recebessem realmente a mesma experiência que os pacientes ao vivo, a mesma experiência dos pacientes que são atendidos ao vivo, que é um programa de tratamento que ele não acontece em 2, 3 dias, nem em apenas uma semana. É um tratamento que ele
ele respeita uma cronologia e isso é muito importante. Por que a cronologia? Porque nós não temos que fazer tudo de uma vez, nem é bom que se faça. Vocês fumaram, né, por muitos anos, a maioria dos fumantes que eu atendo, pelo menos, fumaram mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, o que acontece é que essa bagagem de 22 anos atendendo os tabagistas e respeitando uma cronologia, um tempo de trabalho. É importante dizer isso, porque quando uma pessoa toma a decisão de se encontrar com um profissional que trata tabagismo, primeiro que quando um fumante toma a decisão de ir em busca, ele se move nessa direção, ele decide um belo dia, eu vou hoje visitar aquele profissional. Eu vou porque eu preciso parar de fumar, gosto, estou presa à dependência, sei que tenho medo de parar, mas eu vou fazer isso. Então, quando ele já toma essa decisão, esse já é um passo tão grande e talvez o maior, porque as pessoas imaginam assim que possa vir a ser uma coisa simples para o fumante tomar essa iniciativa, mas eu garanto a vocês que ao longo desses anos todos, eu sei que este é um dos passos mais importantes, mais desafiadores e que tem um significado gigantesco. Porque quando ele acontece, ele é o reflexo do estágio que vocês já estão, dessa possibilidade de parar. Exatamente. Porque posso dizer a vocês que talvez esse primeiro passo, ele se torne de todos o mais importante, porque vocês perceberão que uma vez tomada essa atitude, os outros passos que virão com o acompanhamento, com o suporte profissional, com todos os recursos, eles se tornarão tão mais simples. Porque esse primeiro que você deu, esse primeiro passo que você dá, ele é um passo solitário. Ele é um passo que você faz mesmo no seu mais íntimo, na sua total solidão, na sua decisão individual. E essa decisão individual, embora ela possa estar carregada de pedidos das pessoas que amam vocês, ou discussões seríssimas anteriores, porque muitos vivem um verdadeiro conflito por estarem fumando, né? Conflito com o marido, com a mulher, com os filhos, com amigos, com colegas de profissão. Então, muitas pessoas vivem um verdadeiro conflito, constrangimento, cansaço de pensar nisso, desconforto pessoal mesmo, sensação de, nossa, que fragilidade a minha, que fraqueza, que falta de capacidade. Olha, pessoas bem-sucedidas, pessoas que já conquistaram grandes feitos, conquistam grandes feitos nas suas áreas de trabalho, na sua profissão ou na sua vida social, seja lá onde for, nas suas realizações, enfim, quando elas estão presas ainda à dependência do cigarro, embora muitas não aparentem estar incomodadas, vocês podem saber que no fundo, em algum momento bate uma sensação a cada cigarro fumado, pensando assim, mas se eu sou uma pessoa tão inteligente, se eu vivo, né, e quero coisas boas para mim, se eu busco coisas boas para mim, na minha alimentação, no meu dia a dia, no meu social, nos meus relacionamentos, eu busco tanta coisa boa, isso aqui não está combinando comigo, isso aqui não... em um momento ou outro eu vou ter que deixar isso aqui. É muito comum que esse pensamento aconteça lá. Ele está em muitas pessoas que não aparentam estar incomodadas com a própria dependência. É importante falarmos sobre isso, porque temos muitas pessoas que são exemplo exemplo como pessoas, exemplo como empreendedores, pessoas que realizam, que fazem, pessoas que colocam em prática tantos desafios e têm êxito neles, né? Pessoas que vivem também a sua fé, pessoas que pregam a sua fé, pessoas que procuram transmitir essa fé para outras, levar levar a boa nova para tantas pessoas, e muitas delas presas à dependência do cigarro. O incrível e o
estranho ao mesmo tempo é que o ato de fumar, para muitas pessoas que estão aí, são referências, podem ser profissionais de saúde que estão fumando, um cardiologista que fuma, seguramente está incomodado com a sua própria dependência. Qualquer profissional que trate pessoas, qualquer profissional da área da saúde, é bem provável que se sinta mal por estar preso na dependência do cigarro. Eu vou discorrer aqui, depois eu vou ler as mensagens para que nós possamos trocar aqui ideias também com quem está mandando as mensagens, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Quando eu digo isso porque para as pessoas que trabalham com a saúde, na área da saúde, que tem que mostrar, que tem que ensinar, que tem que orientar seus pacientes, se ele fuma, ele está, na verdade, indo na contramão. Vocês sabem disso? E essa pessoa, com certeza, é a que está mais incomodada com isso. Eu falo isso porque já tratei e trato muitos profissionais da área da saúde e o que eles referem ao parar de fumar é um grande alívio. É um grande alívio porque é o que eles me dizem, que estando na área da saúde, fumando, é realmente constrangedor. É constrangedor, é aquela sensação de que você não tem, talvez, autoridade suficiente para falar para uma pessoa o que ela deve fazer na vida dela para ela ter saúde. Como um dentista vai orientar o seu paciente para que o seu paciente não fume? Por quê? Porque ele tem que ir ali ter condições próprias na sua cavidade bucal para receber os tratamentos que ele precisa. Um paciente que vai para uma reabilitação, que vai receber aí, vai fazer um tratamento de implantes, periodontia, qualquer que seja, estética, qualquer área, e ele está fumando. Óbvio que o dentista, a primeira coisa que tem que fazer é orientá-lo. Olha, você precisa parar de fumar. Por quê? Porque o tabagismo está prejudicando a sua saúde bucal significativamente e será um impedidor para que possamos realizar aquele procedimento. Quem vai realizar ali a harmonização orofacial também. O profissional tem que orientar o seu paciente que pare de fumar. Por quê? Porque ele tem que ter aí uma condição para receber tantos produtos bons e técnicas maravilhosas para o resgate dessa jovialidade, mas num organismo que tem condições de receber, porque é um organismo que está sendo suprido, que está sendo totalmente prejudicado por conta de toda a toxicidade do cigarro, não tem condições, será um investimento perdido, porque o resultado não será o mesmo. Da mesma forma, o cirurgião plástico que fuma, ele vai tratar o seu paciente, ele vai ter que orientar, olha, é importante que você pare de fumar antes de qualquer procedimento cirúrgico. Por quê? Porque senão você estará correndo um risco seríssimo de um péssimo resultado, teremos problemas de cicatrização, teremos problemas no resultado da sua cirurgia, não será bom fazermos enquanto você estiver fumando. E se esse profissional fuma? Em que situação ele orienta um paciente para que o paciente dele não fume? E da mesma forma, pessoal, como eu estou falando aqui de profissionais da área da saúde, desses segmentos, eu estou citando aqui o dentista, estou citando aqui o implantodontista, o harmonizador orofacial, o cirurgião plástico. Mas eu também quero me referir às pessoas que também têm como missão essa questão de levar Deus a outras pessoas. Sim, pessoas que estão vivendo aí, que têm o cultivo da vida interior, pessoas que estão em camadas elevadíssimas, né? Camadas elevadíssimas nessa questão da fé, dessa vivência, né? Dessa vivência, dessa missão de evangelizar. Quantas pessoas estão fazendo assim trabalhos maravilhosos, né? Servindo a Deus, levando Deus a tantas pessoas e estimulando a fé de tantas pessoas. Eles têm isso como uma missão, né? Porém, muitos presos à dependência do cigarro
Só que não considerando o fato de estarem presos à dependência do cigarro como algo prejudicial, tanto na sua prejudicial para a sua constituição física mesmo, mas não considerando prejudicial como testemunho para as outras pessoas. Não consideram o fato de fumar como algo que está, de uma maneira bastante importante, um tanto quanto contradizendo a pregação de muitos, no sentido de estimular a vida, trazer a vida, né? Como quando uma pessoa evangeliza, ela está levando vida às pessoas. O objetivo de uma evangelização, de uma pregação, é levar vida às pessoas, porque levar Deus é levar vida para pessoas que estão secas, vazias, necessitadas desse Deus, né? Então, quando um pregador, quando um evangelizador, ele está preso à dependência, de certa forma, ele também está dando um contra-testemunho. Por quê? Porque o tabagismo é uma manifestação clara de desrespeito a isso que nós temos de mais precioso, que é nossa vida, né? Essa vida que Deus nos deu, nosso corpo, nossa saúde. Nós temos não só a possibilidade, nós temos o dever de cuidarmos daquilo que Deus nos deu. E não podemos considerar uma dependência como o tabagismo, assim como outras dependências, o alcoolismo e tudo mais, e outras drogas, mas o tabagismo especificamente, ele é por muitas pessoas negligenciado. Nesse sentido, ele é minimizado, é como se fosse até bonito, é como se fosse até uma marca registrada de um intelectual, de uma pessoa muito inteligente ou que tem uma vivência também cristã muito, né, uma vida interior de respeito, digamos assim, né, admirável, as pessoas ainda se manterem presas à dependência do cigarro, como se esse fosse um componente nem um pouco, digamos, prejudicial com relação à sua vida, à sua crença, o seu respeito à vida, aquilo que ganhou, né, de Deus, porque nosso organismo não foi feito para fumar. Então, fumar não é algo que deveria ser considerado por muitos profissionais como algo pequeno na sua constituição, tanto física, para a sua constituição física, em termos de prejuízo, mas para a sua missão como pessoa nesse mundo. Missão no sentido de você levar o seu exemplo para outras pessoas, porque você é observado, porque você vive num meio no qual você está sendo admirado por muitos. E você não pode se tornar um exemplo para algo ruim, de maneira nenhuma, porque se você é uma pessoa que trata pessoas, primeiramente, o que as pessoas esperam de você é que você se preocupe consigo mesmo. Ou seja, como você pode negligenciar? Você pode negligenciar a questão do tabagismo na sua vida. E negligenciando na sua, você pode orientar. Como é que você se sente ao orientar alguém a fazer isso? Para que ele pare de fumar, para que ele não fume, para que ele cuide do seu organismo, para que ele o ajude até a realizar tratamentos nele. Porque se você é um profissional da saúde, você quer que o seu paciente tenha ótimos resultados. E você sabe, se você é um colega dentista, e se você é médico, se você de qualquer área, você sabe que a questão do tabagismo para o seu paciente é algo que você tem como dever ajudá-lo, ou tentá-lo, ou encaminhá-lo para uma ajuda para que ele pare de fumar. Não é algo pequeno na vida do seu paciente, não é algo insignificante, não é algo que possa passar despercebido numa ficha de anamnese. Quando vocês estão orientando um paciente, atendendo o paciente, ele refere ali que ele é um tabagista, ele merece de você algo a mais do que simplesmente escrever na sua ficha que ele é um tabagista. Você precisa entregar algo ao seu paciente, você tem a obrigação de
fazer uma abordagem que podemos chamar de mínima, né? Qual é a abordagem mínima que um profissional deve fazer ao seu paciente tabagista? Um aconselhamento, retirar dele algo no sentido de uma possibilidade dele vir a parar de fumar. É necessário que se faça isso, um profissional da área da saúde. E como você fará isso se você estiver preso à dependência do cigarro ainda? Fumando, achando que você pode e o seu paciente não, ou então, enfim. Quando eu digo isso é porque eu sei que a maioria dos profissionais da área da saúde estão, sim, muito incomodados com o fato de estarem presos à dependência do cigarro. E sabe, eu digo mais a vocês, pessoal, quando essa pessoa é um profissional da área da saúde, ele tem muitas vezes ainda mais dificuldade de aceitar o convite de outro profissional para parar de fumar. Ele fica achando que no momento que ele decidir mesmo, ele vai parar sozinho, porque ele mesmo pode ir lá, ele pode comprar o medicamento que ele sabe que vai ser bom ou não. Então, em muitas situações, ele pode negligenciar o fato de algum profissional ter algo a mais a oferecer a ele para ajudá-lo a parar de fumar. Infelizmente, acontece isso, nós sabemos. Mas por que eu toquei nesse assunto? De profissionais da área da saúde tratando os seus pacientes e a necessidade de entender que o tabagismo na vida dele está sendo algo que está prejudicando também o paciente dele, porque o paciente dele também se espelha nele. Porque se ele é um profissional da área da saúde, ele está desempenhando uma função nesse mundo. Não viemos ao mundo a passeio. Se estamos aqui, onde estamos, fazendo o que estamos fazendo, é porque Deus espera de nós algo de bom exatamente onde estamos. Porque se estamos nesse mundo, não viemos simplesmente para usufruir das coisas boas e não termos responsabilidade com relação às outras pessoas. Viemos para cá para provarmos que, né, teremos a possibilidade de ir para onde fomos criados, né, para a eternidade. Então, viemos aqui para realizar aquilo que agrada a Deus. Deus tem um plano para cada um de nós, né? Nós temos que ter essa convicção que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo quando nós mesmos talvez não estejamos considerando aquilo que estamos fazendo como o plano oficial que Deus tem para a nossa vida. É possível que nós não estejamos considerando a nossa participação tão importante assim, mas ela é no nosso pequeno mundo, né? Então, considerar o tabagismo algo insignificante ou não tão prejudicial, se fizermos, estamos fazendo para nós, a pessoa pode pensar, o prejuízo é meu, esse é um problema meu, doutora, esse é um problema meu, né? Eu vou orientar a pessoa, se ela quiser parar, ela para, se meu paciente quiser parar, para, se não quiser, o problema é dele também, tudo bem, mas o que podemos fazer? O que eu quero, né, falar nesse momento, na verdade, vocês viram que eu iniciei a live falando que eu iria começar para falar sobre o 4º capítulo, porque neste 4º capítulo é redescobrindo uma versão melhor de si mesmo. E tem a ver com o que eu estou dizendo. Porque, pessoal, e aqui nesse 4º capítulo eu revelo qual é a sintomatologia dos pacientes na primeira semana sem fumar, tendo recebido todo o acompanhamento, tendo respeitado a cronologia toda do meu tratamento. Então, qual é o relato dos pacientes já na primeira semana sem fumar? Então, esse capítulo é extremamente interessante, é extremamente importante para vocês, porque ao ler, vocês se identificarão com essa sintomatologia que eu apresento aqui. Então, vocês irão se sentir muito mais encaixados, muito mais, vocês vão ver que vocês estão no caminho certo. É normal isso, é normal pensar aquilo, é normal também aquele outro sensação. Então, 4º capítulo do meu livro, Redescobrindo uma Melhor Versão de Si Mesmo. E o que é parar de fumar? Para um profissional da área da saúde, para os que eu atendo pelo menos, para eles é realmente uma grande descoberta de uma muito melhor versão deles como profissional da saúde, muito melhor versão tendo parado de fumar. Vocês já devem ter ouvido várias vezes depoimentos dos meus pacientes, mas se não ouviram, ao terminar a live, passeiem aqui pelo meu Instagram e ouçam os depoimentos dos meus pacientes.
Então, vocês verão ali que temos profissionais, né, dentistas, que estavam presos, né, à dependência do cigarro e ao parar, vão referir ali, nossa, como foi bom, depois que eu parei, como foi bom estar livre dessa dependência. Porque é, obviamente, né, uma necessidade. Estou falando dos profissionais da saúde e estou falando também dos pregadores, pessoas que vivem a vida interior, aí tem uma vida interior intensa, no sentido de buscar a Deus, de fazer um trabalho de pregação maravilhoso, estarem realmente cumprindo a missão deles nessa questão de evangelizar, de levar Deus às pessoas. Olha que missão importantíssima, não é mesmo? É pessoas que estão aí, conhecem a verdade, querem conhecer a verdade, querem transmitir a verdade. E aí estão num lugar aí no mundo maravilhoso, porque cumprindo uma missão que é, nossa, uma missão honradíssima, necessária, louvável, bonita. Então, se essa é a missão de muitos profissionais, permanecer na dependência como se isso fosse apenas um elemento a mais ou até uma característica que ele pode achar até típica da posição que ele está, ou achar que aquilo não tem problema nenhum em relação ao que ele está fazendo, a pregação dele, ou desconsiderar o tabagismo como algo prejudicial. E o pior, desconsiderar a sua postura fumando como algo também nada preocupante em relação a estimular outros a começarem a fazer isso. Desconsiderar isso é algo muito ruim, porque de fato isso está acontecendo. Quando uma pessoa que é admirada por muitas, quando ela está presa a uma dependência como o cigarro, e ela faz isso sem a mínima preocupação de ser exemplo para outros replicarem isso, fazerem isso também, nós temos que convir que isso não é algo bom. Não é algo bom para ela, em primeiro lugar. Por quê? Porque o tabagismo não é bom para ninguém. Ele não é benéfico para nenhum organismo humano. Ou seja, o fato de fumar é algo ruim para qualquer pessoa. Ela pode ser ela pode ser uma pessoa que realiza qualquer atividade. O ato de fumar é ruim para qualquer pessoa na face dessa terra. Não é bom para ninguém. Por que seria algo menos ruim para, digamos, uma pessoa que é culta, que vive uma espiritualidade, digamos assim, exemplar? Por que deveria ser menos prejudicial para alguém que é inteligentíssimo, um profissional de referência, uma pessoa que exerce tantas funções tão importantes nesse mundo? Por que o tabagismo para essas pessoas deve ser considerado algo tão insignificante? E como não nos preocuparmos com a influência que essas pessoas têm em relação a tantas outras que as admiram? Porque de fato isso acontece. As pessoas que estão sendo admiradas por muitas outras pessoas estão tendo responsabilidade, pelo menos deveriam se sentir, sim, responsáveis pela influência também negativa que ela está exercendo para aquelas pessoas que as admiram. Porque se eu estou levando uma palavra de vida, se eu estou levando uma palavra de saúde para um paciente, se eu quero levar para ele uma palavra de saúde, de vida, algo que ele vai ouvir de mim e que ele vai realmente querer trazer para a vida dele, coisas boas. Se eu acho que eu tenho esse poder, se Deus me permite ter um pingo de influência positiva na vida das pessoas, e essa é a minha missão nesse mundo, como eu posso desconsiderar o fato de eu estar também levando uma mensagem negativa e um exemplo péssimo para as pessoas que estão me admirando?
Se elas vão me ouvir para o bem, saibam que elas também podem me ouvir para o mal. E eu me torno um mau exemplo para elas. Eu me torno a peça-chave para fazer com que essas pessoas tomem uma decisão péssima na vida delas. E se eu faço isso sem ter pensado nisso antes, talvez com mais profundidade, eu até não tenho culpa, mas aqui estou eu para trazer não para trazer essa culpa, mas eu quero trazer esse assunto aqui à tona. Sei que posso ser muito criticada por isso, inclusive, mas eu penso ser necessário falar sobre isso que eu estou falando aqui agora. Por quê? Porque eu estou vendo, eu vejo o que está acontecendo. Todos nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo. E a questão do tabagismo, infelizmente, é um fator aí que ele está presente em muitas pessoas estão levando essa mensagem do tabagismo como algo tão insignificante que faz parte do contexto. E não deveria fazer, gente. Porque ele é, sim, um convite para que muitos também tomem essa decisão. Porque se nós temos essa missão de levar coisas boas, temos também o risco de levarmos coisas que não são tão boas. E teremos pessoas nos seguindo e querendo se espelhar em nós e querendo fazer parecido conosco. Então, esse fazer parecido no sentido do tabagismo está sendo algo muito ruim. Não me preparei, na verdade, essa não era nem a intenção primeira desta live, mas se é o que eu estou dizendo, e eu peço a Deus que só me permita trazer aqui algo que realmente vá ser importante, né? Que Ele quer que seja dito. Eu espero, eu peço isso, porque nem sempre aquele protocolo, aquele script que nós estamos aqui organizados para falarmos, em muitas ocasiões não é o que, né? Veio à tona esse desejo de dizer isso a vocês. Isso fez parte de uma conversa que eu tive importante também essa semana, falando a respeito disso, justamente porque eu vejo assim muitos jovens, gente, jovens bonitos, novos, pessoas maravilhosas e muito jovens aí presos ao cigarro e fumando e pessoas assim tão lindas, né, boas e andando num caminho tão maravilhoso, mas ali trouxe o cigarro para o contexto. Não precisaria ter trazido o cigarro para o contexto. Muitos que já estão mais velhos e já fumantes de 50, 60 anos fumando, muitos desses estão vindo e tomando a decisão de parar, e quando questionados, eles dizem: nossa, doutora, se eu pudesse, nunca teria começado. Na minha juventude, eu jamais teria começado. Se esses fumantes de 50, 60 anos de fumantes falam isso, olha, doutor, se fosse lá no começo, não teria começado, jamais teria começado. Por que você, que tem 20, 25, 18, 15, por que você está começando? Porque você achou bonito algum outro, uma pessoa que você se espelha, ele fuma e você acha que aquilo se ele fuma e ele não está nem preocupado com isso e faz parte de um estilo e faz parte... Não, gente, não faz parte de um estilo, não é bonito, não é bom e não é agradável a Deus.